Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Último Café Missioneiro atrasado a partir de amanhã. Se bem que será apenas uma semana, depois volta o horário eleitoral, a menos que tudo se resolva no primeiro turno, que é difícil acreditar. Daí, a partir de amanhã, então, o Café Missioneiro começa mais cedo, praticamente no seu horário normal, um programa mais extenso. E sem firulas, eu cumpro o prometido, muito mais o meu convidado cumpre com o prometido dele de voltar ao programa. O professor Ober, ou o Ober, conhecido na cidade inteira aí, como um dos nossos gênios da informática. Pelo menos era assim que se dizia nos anos 90. Hoje, com toda a qualificação, eu fiquei sabendo que ele está fazendo mestrado, né? Doutorado, mestrado então já tens e tal. E com muito prazer eu acompanhei ontem lá o lançamento da Urinova. Começa pelo nome, uma marca legal, a linguagem, lamentavelmente, né, o tempo, a outra reunião que tinha na Uri pela manhã, ela atrasou. E daí a programação que tu tinha preparado ali com todo carinho, tu teve que dar um speed nela. Eu gostaria que tu apresentasse para nós, para desmistificar um pouco essa história de que a incubadora proposta pela URI é só para empresas que queiram fazer software ou coisa assim. A gente vai tratar no nosso bate-papo hoje aqui sobre inovação, explicar o que vem ser este conceito de inovação e, principalmente, procurar exemplos de sugestões de empresas que possam começar por lá. Eu praticamente não vou abrir a boca, Ober, no programa de hoje. Vou procurar não te interromper, porque eu gostaria muito que tu conduzisse esse nosso papo aqui hoje, como a tua apresentação ontem lá, que a gente fica com aquela ansiedade assim, de ver a pessoa correndo contra o tempo, vamos dizer assim, né? Muito boa tarde, Hugo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todo mundo, então. Realmente ontem foi um fato que foi, acho, um marco, não somente para a universidade, para a URI, mas também para a própria região aqui das Missões, com o lançamento do primeiro edital que nós temos de uma incubadora de empresas de base tecnológica. Então, só para situar o pessoal que talvez não está muito a par da situação, esse projeto da incubadora, ele é um projeto que ele é fomentado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Então ele tem um grande valor envolvido e a principal função dele é de fomentar as ações de uma incubadora de empresas, que no caso é a Urinova, é da URI. E essa ideia de fomento seria no sentido não somente de pensar assim, ó, a incubadora como um local onde a gurizada vai para dentro, igual eu já escutei, a gurizada vai para dentro para jogar ou para brincar. Não é nada disso. Na verdade, o papel da incubadora, ela tem um grande, vamos dizer assim, um grande elemento, ela vem a agregar como um elemento a mais na questão de incentivo de promoção ao crescimento regional. Então, a incubadora ela tem esse papel de promover com que novos empreendimentos surjam. Tá? E aí ontem aconteceu então uma apresentação, até o Fábio estava presente, que teve o conselhão lá na URI, e o conselho acabou atrasando. E na verdade era para ser um pouco antes a minha apresentação, e eu tive que realmente fazer meio corrido o negócio, né? Então teve muitas pessoas que talvez não tenham compreendido alguma questão, enfim, por causa do tempo, o pessoal estava com fome, me apertando, dizendo vamos, mas vamos lá. Então, assim, ó, eu acho que para a gente começar a falar sobre questão de incubadora, antes da gente falar de incubadora propriamente dita, nós temos que primeiro definir o que é inovação. Porque, inclusive, esses dias me chamou bastante atenção até um amigo meu, dono de uma empresa, eu sentei conversar com ele, e eu sei que ele passa escutando teu programa, gosta muito, sem puxar o saco, mas é verdade. E ele tem na parte de valor, de missão da empresa dele, alguma questão envolvida em relação à inovação.
E eu perguntei para ele, cara, onde é que vai entrar essa questão de inovação? Qual é a tua visão de uso da inovação? E ele não soube me responder. Sabe, ele ficou meio assim, enrolou. Então isso é normal. E a gente vê o uso da palavra inovação. O pessoal usa bastante. Ah, não, isso aqui é inovador. Perguntar, mas o que é inovação? E o pessoal não tem noção muitas vezes do que é inovação. Eu posso tentar definir, eu adoro isso, uma Vamos provocação. Vamos lá, eu sei como tu fica. Eu ia falar... Não vamos falar de novo, né? Vamos deixar, então. Será que não seria assim, ó... inovação tem a ver com explorar com sucesso alguma coisa? Explorar, ter sucesso no novo. Será assim, que Fábio, pra gente falar de inovação, é interessante a gente começar definindo como as coisas elas acabam sendo geradas. Então vamos pensar que, na verdade, tudo começa numa ideia. Então as pessoas têm uma ideia, e a partir dessa ideia, então vamos pensar no momento em que eu materializo essa ideia que eu tenho, eu passo a ter o que a gente chama de invenção. Então eu acabei inventando alguma coisa. Eu inventei uma forma de, sei lá, de pegar a luz solar e gerar energia diferente, sei lá, usando latinha de cerveja. Sei, alguma coisa diferente. Nota que é uma invenção isso aí, tá? A partir desse momento que eu tenho a invenção, eu começo a explorar essa invenção. E então, na verdade, no momento que eu exploro essa invenção e ela começa a se tornar de alguma forma propícia a ser utilizada por um grande mercado, por pessoas, por usuários, ocorre um sucesso daquela minha ideia, vamos pensar assim, essa transformação, essa etapa é o que a gente chama de inovação. Então, isso que tu definiu está correto. A inovação nada mais é do que, vamos pensar assim, a exploração com sucesso de novas ideias. É isso aí. Então, todo o processo de inovação, ele começa a partir de uma ideia. Só que nota o seguinte, eu até uso bastante nas minhas aulas, que eu trabalho com o pessoal no curso na pós-graduação, eu uso assim com o pessoal, até eu mostro uma foto de um japa com um negócio na cabeça e um rolo de papel higiênico. E aquele rolo assim, tipo... Tá, eu pergunto pro pessoal, isso aqui vocês consideram como uma inovação? Aí o pessoal fica olhando assim, pensando, tá, mas será que é uma inovação? Será que não é? Não, não é. Por quê? Porque, na verdade, tu não vê pessoas na rua andando com um rolo de papel higiênico na cabeça, né? Para limpar o nariz. Mas tu parar para pensar assim, ó, vamos lá. O uso de uma, sei lá, de uma motosserra. Motosserra, tu pode ver que houve uma grande evolução desde a questão do surgimento, quando o pessoal começou a criar serrotes, formas de cortar árvores e tal. E hoje tu olha pro lado, tu vê pessoas usando motosserra. Então, motosserra pode ser considerado uma inovação. Então, existe essa diferença de inovação com invenção. No momento, se tu começar a ver as questões, tipo, vamos lá, o site da rádio ocasionou uma mudança muito grande na questão de publicidade, na forma como as coisas eram desenvolvidas, a própria TV que vocês estão transmitindo, enfim, tudo isso, o público acabou aderindo, comprando aquela ideia, isso pode ser considerado como uma inovação. Então, na verdade, quem é que disse alguma coisa inovação ou não? O mercado. Tá? E é justamente isso aí que a incubadora se encaixa nesse ambiente. Então vamos pensar assim, ó, a incubadora, o papel dela é de fomentar o desenvolvimento de novos produtos de base tecnológica. Tá, tudo bem, mas onde entra a inovação nisso? Na verdade, nós não sabemos ainda se o teu produto que vai ser desenvolvido ou não vai ser uma inovação ou não. Então o nosso papel é de fomentar que surjam ideias, que surjam invenções. E aí é importante que o pessoal muitas vezes acaba confundindo mais uma questão, pensando assim, ó, que pelo fato de ser uma incubadora de empresas de base tecnológica, o pessoal acha assim, tá, então quer dizer que para eu conseguir desenvolver alguma coisa junto com a incubadora, eu preciso desenvolver um programa, um software, usar TI? Não, nada disso. Por exemplo, não precisa ter ligação com informática, por exemplo. Não é necessário, Fábio. Nós podemos pensar assim, ó, que daqui a pouco eu sou uma pessoa que quero desenvolver uma nova forma de, sei lá, vamos pensar, a nossa parte aqui tem a questão muito, muito forte de agricultura, pecuária. Eu quero desenvolver uma forma diferente, vamos pensar, que seja... Enfim, proporcione que eu consiga tirar leite das vacas de uma forma otimizada. E para isso eu utilizo a tecnologia, algum tipo de tecnologia. Tranquilo, isso aí tem um potencial gigante de vir para a incubadora. Eu tenho leite, eu acho que eu posso desenvolver alguma forma que permita bater o leite lá e gerar um tipo diferente de manteiga, não sei. Também tem um potencial gigante para vir para dentro da incubadora. E pode também ser uma coisa simples. Vamos citar um exemplo aí das últimas horas. O estudante de Passo Fundo, se eu não me engano,
que criou esse software, Para esse acompanhar app o leite, né? para acompanhar o processo do leite. Ótimo, isso. Isso, claro, daí isso está totalmente ligado a Isso aí a tem informática. isso, tá mais vinculado bem a essa área, né? Mas nota que na verdade nós poderíamos pegar, daqui a pouco ele vai desenvolver um equipamento que, de certa forma, vai possibilitar que os taxistas melhorem o consumo de combustível, cobrem melhor os passageiros, formas diferentes, não sei. Então note que assim, o que eu quero dizer é que não são somente questões da área de software propriamente dita. De repente, uma solução para algo que incomoda, vamos dizer assim, né? Solução de um problema. Se tu fores pensar, Fábio, assim, ó, as grandes evoluções que a humanidade tem, vamos pensar em questões de período de guerra, enfim, tudo isso, mas nós vamos ver que tudo é para solucionar problemas práticos. E a incubadora, ela também vai se preocupar com isso, com esse viés. Então, nós temos uma preocupação muito grande de quando projetos forem ser analisados. Nota que a incubadora ela tem todo vamos dizer assim, uma estrutura formada. Inclusive, tem um comitê, que é o comitê responsável por fazer a avaliação desses projetos. Então, a preocupação que nós temos é que sejam projetos que tenham esse viés prático, que possam ser aplicados. Por quê? Porque se eu desenvolvo uma coisa, eu desenvolvi uma forma inovadora de, sei lá, recolher a cortina, mas não sei o que, isso não tem o potencial de ser usado no dia a dia, isso não vai ser considerado uma inovação futura. Né? Então, a nossa ideia é que a gente consiga apoiar projetos que têm um potencial muito grande de virar uma inovação futura. E aí é um outro papel da incubadora, que ela é não somente aquele ambiente onde a gente fica de forma receptiva, pensando assim, eu tô de bracinho cruzado, esperando que projetos sejam submetidos para a incubadora. Não, nada disso. O nosso papel como incubadora é no sentido de tentar fomentar que mais e mais novas ações sejam desenvolvidas pela comunidade no dia a dia. Então nós vamos pensar assim, ó, hoje a nossa região aqui, ela é o quê? Ela é movida, eu brinco até, ela é movida pelo tempo, né? Se choveu muito, o pessoal reclama que deu quebra na soja porque inundou tudo, matou tudo. Se deu seca, o pessoal reclama que tem seca, não dá, quer dizer, é muito dependente dessa questão do tempo. Então a nossa visão é no sentido de tentar possibilitar que novas alternativas venham a agregar a economia. Então vamos pensar assim, ó, lá pelas tantas vai acontecer do ferreiro da esquina, do cara que faz o funileiro da esquina, melhor dizendo, o cara faz calhas. Pô, por que daqui a pouco ele não pode mudar o foco dele e ao invés de ficar fazendo somente calhas, ele começar a produzir hacks para empresas de tecnologia? Ou então se especializar na produção de outras coisas, melhorar o processo dele. Então, nota que existe todo um ecossistema formado que justamente vai trabalhar, vai proporcionar que a inovação possa ser desenvolvida na região. E nós acreditamos muito que, como existem diferentes regiões, com cada uma tem o seu potencial, nós acreditamos que a nossa região aqui ela tem um potencial muito grande de desenvolver questões de inovação. Nós pensamos que futuramente nós vamos nos tornar assim, ó, um centro de referência na área de tecnologia. Porque, Fábio, o que as empresas grandes elas procuram numa região? Elas não vão procurar questão de incentivo fiscal, questão de procurar uma boa área para se instalarem. Eu tenho um distrito industrial aqui que estão me dando. O pessoal procura cabeças, gente, pessoas pensantes. E aqui na nossa região, nós temos várias universidades, se nós colocarmos assim um ponto em Santo Ângelo, e nós fazemos um raio de cerca de 100 quilômetros, nós temos em torno de 5 ou 6 universidades que têm potencial de desenvolvimento de cabeças pensantes. E é isso que nós imaginamos. Então, são ações que nós estamos começando a desenvolver aos pouquinhos para tentar mudar essa mentalidade do dia a dia. Né? Então, só que a nossa preocupação também não é assim, ó. Bom, então quer dizer que nós só vamos começar a pensar essas pessoas lá na frente quando estiver na universidade? Não. Por isso nós estamos também começando a desenvolver algumas ações que vão ser feitas com crianças lá das séries do início, vamos pensar, do ensino médio. Então, isso, vamos pensar, ela vai proporcionar que futuramente nós tenhamos mais mão de obra, que nós possamos atrair novas empresas e, principalmente, fomentar que outras surjam aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo e, em seguida, o Ober explica como participar, como se inteirar melhor dessa questão do assunto nosso de hoje, que é o lançamento do edital do Urinova. Em seguida.
Melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Missioneiro com jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O nosso assunto de hoje é o URI Nova. Há pouco falamos sobre inovação com o professor Ober e agora a gente aproveita esses minutos finais do programa. Mais ou menos agora tu vai ter que assumir aquele speed de ontem, assim, para explicar como as pessoas podem participar. Né, o edital está lançado, tem um mês aí para as pessoas inscreverem as suas ideias e tal. Então, contigo, Ober. Vamos lá. Ontem, então, foi lançado esse edital, né? O edital ele é um edital de pré-incubação, porque aquilo que eu falei ontem na apresentação, inclusive, eu tentei deixar meio claro para o pessoal vamos dizer assim, as diferentes etapas do processo de incubação. O processo de incubação como um todo, ele envolve, vamos pensar assim, diferentes etapas no sentido de, começando primeiro, pré-incubação. O que é pré-incubação? É o momento em que, por exemplo, eu e tu, nós temos a ideia, pensando naquela questão da inovação. Então, nós temos uma ideia e eu sei programar muito bem, tu sabe trabalhar com jornalismo muito bem, mas nós não sabemos mais nada, só temos essa ideia. Então, na verdade, a partir dessa ideia, nós acreditamos que nós vamos gerar algum tipo de produto, um processo, um serviço, alguma coisa que tenha um potencial de atingir o mercado, e nós precisamos de alguém que nos incentive a melhorar isso aí. Porque eu não sei trabalhar com pessoa, eu não sei vender, eu não sei fazer marketing, eu não sei controlar a parte... Nada disso, nem tu. Então a incubadora ela vai proporcionar, abre-se esse edital, um edital de pré-incubação, que é o que nós temos aberto agora. E aí nós escolhemos alguns projetos que vão vir para dentro da incubadora para receber, vamos pensar assim, uma capacitação no sentido de desenvolver o seu plano de negócio. Aí o negócio vai começar a se tornar mais sério. Então, nesse momento, nós começamos a trabalhar com a questão de ideias e aí nós vamos começar a fazer uma série de iniciativas para a incubadora, no caso, para fomentar a nossa ideia, para desenvolver a nossa ideia. Passaram-se 6 meses, que é o prazo de final de pré-incubação, a incubadora abre um novo edital. Novas empresas, aí no nosso caso, nós já vamos ter que ter uma empresa formalizada e nós vamos submeter o nosso plano de negócio para a incubadora, dizendo assim, olha, nós queremos participar agora da segunda fase do processo de incubação, que é a incubação propriamente dita. E aí, não são projetos, são empresas selecionadas, entram na incubadora e vão começar a receber toda uma capacitação. Daí sim, oficina, assessoria, consultoria, cursos de como lidar com pessoas, como fazer a parte financeira, como pegar dinheiro do governo, que o dinheiro muitas vezes proporciona isso, mas tem que submeter projeto. Pô, não sei fazer um projeto, a incubadora vai te ajudar. Colocar empresários em contato com as jovens incubadas, enfim. Passam-se 24 meses. Passaram-se os 24 meses, então são 2 anos, a incubadora vai olhar uma série de indicadores da nossa empresa agora, que nós não somos mais projeto, nós já somos empresa, temos alguns colaboradores conosco e tal, e a incubadora vai olhar e dizer o seguinte, pô, vocês realmente têm condições de ir para o mercado, podem ir. Ou, então, a incubadora vai olhar e dizer o seguinte, olha, na verdade, vocês não sabem ainda trabalhar com a parte financeira, então nós vamos fazer algumas iniciativas para melhorar essa parte financeira de vocês, tá? Passou-se mais um tempo, então, nós vamos para o mercado. O que é o mercado? Provavelmente um parque tecnológico, ou então nós vamos para algum outro lugar que proporcione um habitat ideal para a gente se desenvolver, tá? Então, nota assim, ó, aí a terceira fase, que é a fase de graduação. A empresa não é desligada da incubadora, ela mantém uma relação, mas é mais distante, assim, no sentido de continua recebendo o suporte da incubadora, mas para questões bem pontuais do seu dia a dia. Então, nota que essas 3 etapas, elas formam o processo de incubação. Onde entra o edital? O edital que foi lançado ontem, ele é na primeira etapa, que é da pré-incubação. Então, são projetos onde no mínimo 3 alunos, então são 3 pessoas, elas têm que estar envolvidas no sentido de desenvolver algum projeto para submissão. Vão entrar no site, então, da incubadora, que é urinova.sam.br, sem o www, né? urinova.sam.br. E ali vai ter uma opção lá de submissão de uma proposta. Lá no final tem a opção de editais abertos, vai ter dizendo que existe um edital de pré-incubação aberto. E aí os candidatos vão submeter a sua proposta. Na verdade, o que é essa submissão? Fábio, é um negócio bem simples. Uma descrição. É uma descrição, algumas perguntas dizendo qual é a minha ideia, por que eu acho que tem um potencial, qual será o custo estimado para fazer isso, para a gente saber um pouquinho mais a respeito da ideia. E voltando a dizer, quem pegou o bonde andando
não precisa ser empresa ligada à informática, Não precisa. à TI. Basta ter uma ideia que vá se valer em algum momento de tecnologia. Que ela tenha isso, utilize a tecnologia. É necessário ter um CNPJ já? Boa pergunta, Matheus. A questão do CNPJ no momento da pré-incubação não precisa. Nota que eu falei em projeto, era eu e você como um projeto para submissão, então nós não sabemos nada. Nem sabemos se isso aí vai ter fundamento ou não. É projeto. No segundo edital que nós vamos abrir mais à frente, daqui 6 meses, então, aí sim. Então, nesse momento, daí nós vamos precisar ter uma empresa formalizada. E é fomento, né? Não se trata agora que o fato de sermos selecionados, que seremos sustentados também, né, Ober? Fábio, assim, ó, nesse momento agora, o pessoal, inclusive ontem, várias perguntas vieram, o pessoal perguntando assim, tá, e qual é o custo disso? Na verdade, nós não temos custo nesse momento. O processo de pré-incubação é sem custo. Pô, que bacana, legal. Então quer dizer que eu vou para dentro da universidade, vou receber toda uma série de cursos, de capacitações para desenvolver o meu negócio e não tenho custo nenhum, exatamente. Tá, mas e aí? Na verdade, tu vai ter que ter o quê? O empenho de desenvolver o teu projeto. E é isso que nós queremos. Então nós estamos recebendo o fomento do governo para fazer com que isso aconteça. Então não tem custo nesse momento nenhum. Tá? Futuramente, no edital de incubação, aí sim, aí as empresas elas vão ter um espaço separado, que são espaços individuais para cada uma. Aí sim, elas vão ter um custo que é um valor assim, ó, nós não calculamos ainda. Mas vamos pensar, tu vem aqui colocar uma empresa aqui no prédio. Nós vamos ter um custo, não sei de quanto, sei lá, R$1.000, R$1.500. Na incubadora, talvez tu vai gastar R$200, R$250. E além disso, do espaço, tu vai ter todo o suporte necessário da incubadora. Aquele conjunto de professores trabalhando contigo, vai ter cursos que tu vai receber e tudo isso vai estar incluído no preço junto. Lá num segundo momento, agora não tem custo nenhum. Tá? Muito bem. Tu é sobre o programa? Não. Porque agora, hoje nós não temos a Carol aqui, mas temos a Vivian, que ela sempre fez esse horário aqui conosco. E a gente, nesse período aí, a gente já transformou algumas coisas, Vivian. Por exemplo, se alguém liga, tu pode entrar no microfone do ar e ir falando. Existiam umas regras bobas aqui, que nem eu sei quem tinha estipulado, né, Matheus Rasta? Fábio, assim, ó... Não, já estamos terminando? Estamos acabando. Então, mas tudo bem. Gente, assim, ó... uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, principalmente para as pessoas que têm um poder, vamos pensar, de decisão, de colaborar, de contribuir com essa questão, eu acho que nós temos que pensar que cada um tem um potencial de se doar um pouquinho. Muitas vezes nós vamos ter que ceder em algum momento, abdicar de algumas questões, mas nós temos que pensar que a nossa passagem por aqui ela tem que deixar marcas. E essas marcas elas têm que ter uma contribuição, um impacto muito grande. Eu até brinco o seguinte, onde eu estava falando, apresentando um projeto na Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu estava falando assim, ó, que a minha ideia é que futuramente, o dia que jogarem uma pazinha de terra em cima de mim, que digam o seguinte, olha só, esse cara ajudou, tá vendo aquilo lá construído? Esse cara ajudou a construir. E eu acho que isso aí não é uma questão de ego, no sentido... Mas a gente tem que se doar. Cada um tem a capacidade de fazer alguma coisa. Então nós vemos inúmeros colegas que nós temos assim, ó, na própria sociedade que tem um potencial grande e que às vezes fazem seus trabalhinhos de formiguinha, que continuem fazendo. Porque isso com certeza nós vamos ter um reflexo futuro muito grande para todo mundo, né? A nossa região ela tem um potencial grande de crescimento. Eu fico emocionado em ouvir palavras como essa, Ober, porque eu penso de uma forma muito semelhante a ti, e a grande diferença entre nós dois, eu falo mais e tu estás fazendo mais, né? Que bom que a gente tem esse momento aqui frente a frente para estabelecer esse tipo de boa provocação com a nossa sociedade, para que efetivamente se construa um futuro. E eu quero te parabenizar por tu ter levado isso adiante, por tu ter batalhado. Eu imagino que aquele momento ontem lá do lançamento foi um momento de muita emoção, de muito e ao mesmo tempo eu observava assim o vigor da tua apresentação, a forma de conduzir aquilo, mas acima de tudo o conteúdo que tu estás, que tu embasou tudo isso, né? O projeto, as pessoas que estiveram contigo.
E tu pode ter certeza que a gente está junto nesse sentido de divulgar isso aí, de tratar sempre dessa questão. E sucesso para ti. Obrigado, Fábio. Eu gostaria de agradecer também. E também agradecer, vamos pensar assim, não é um projeto do Uber, né? Eu acho que é um projeto comum de todo mundo. O pessoal da área da computação está ajudando muito. A direção da universidade está muito empenhada também, tomou a bandeira. E no sentido de aproximar ainda mais a universidade da comunidade. E eu acho que vamos pensar assim, os mecanismos ou os veículos de comunicação, eles proporcionam atingem massas, que é isso que nós gostamos, né? Isso que nós pretendemos, atingir mais massas, para que vamos pensar, novas incubadoras, novos projetos nesse sentido surjam e contribuam para tudo, né? Então é isso aí que nós esperamos. Muito Obrigadão. 2h07, hoje batemos o recorde do Estoura Tempo aqui. O Matheus Raça tá ali rindo com aquela camisa azul dele e a Vivian Ferraza também sorri do outro lado com a camisa vermelha dela. Eu queria saber por que isso. Muito boa tarde. A Vivian fica a tarde inteira com o Rádio Ouvinte do 104.7 e também do novoshorizontes.fm.com. Lá tem o streaming de áudio e temos também o nosso streaming de vídeo na NHTV. Muito boa tarde e comigo ainda aqui, sempre sorridente no cantinho, com suas tatuagens, a Nicole Matti, que é responsável por grande parte do conteúdo jornalístico do site da Novos Horizontes. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.